Você já se perguntou o que realmente significa dizer que Jesus Cristo é o único ungido de Deus? Ele é o Rei dos Reis, o único mediador entre Deus e a humanidade, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. No entanto, há uma organização religiosa que ousa colocar um grupo de homens no lugar de Cristo, autoproclamando-se ungidos e dizendo ser o único canal de comunicação entre Deus e os homens. Hoje, vamos expor a grave usurpação da soberania de Cristo pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová. Este é um tema fundamental para entendermos como a verdadeira adoração a Deus é desviada por doutrinas humanas que, longe de libertar, escravizam. Será que a Bíblia apoia essas afirmações? Será que Cristo designou um grupo específico para governar em seu lugar? Neste vídeo, faremos uma análise profunda, baseada nas Escrituras e nas próprias publicações das Testemunhas de Jeová, para revelar como essas doutrinas contradizem diretamente a palavra de Deus. Então, fique comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre essa organização. E antes de continuar, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso não só ajuda nosso trabalho, mas também garante que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem importante. E mais, confira os links na descrição. Temos recursos incríveis que podem ajudar você a melhorar sua vida espiritual, física e financeira. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos para verdades que talvez você nunca tenha imaginado. Parte 1. Quem é o verdadeiro ungido? Para entender a gravidade do que o corpo governante das Testemunhas de Jeová reivindica para si, precisamos começar pela pergunta mais fundamental. Quem é, segundo a Bíblia, o verdadeiro ungido de Deus? A resposta está muito clara nas Escrituras. Em Isaías 61:1, encontramos a profecia messiânica. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Séculos depois, Jesus leu essa passagem na sinagoga, conforme registrado em Lucas 4:18-21, e declarou: "Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir." Aqui, ele deixa evidente que essa profecia se aplica exclusivamente a ele. E o que dizer de Atos 4:12? "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." A Bíblia é categórica. Jesus Cristo é o único ungido por Deus para redimir a humanidade e o único mediador entre Deus e os homens, como reforçado em 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas aí surge a grande contradição. O corpo governante das Testemunhas de Jeová se autodenomina ungido e alega ser o canal exclusivo de comunicação de Deus na terra. Com base em que escritura eles fazem essa afirmação? A Bíblia não dá nenhum suporte para essa ideia. Pelo contrário, em 1 Pedro 2:9, lemos que todos os cristãos são parte de um sacerdócio real e têm acesso direto a Deus. Isso significa que não há necessidade de intermediários humanos ou organizações para mediar nossa relação com o Criador. Aqui está a pergunta que você precisa considerar. Se Cristo é o único ungido, o único mediador, e a Bíblia não fala sobre nenhum canal humano entre Deus e os homens, o que dá ao corpo governante o direito de assumir essa posição? Se você acredita que a soberania de Cristo é inegociável, deixe o seu like agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre essas questões. Isso nos ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar mais pessoas. Prepare-se, porque na próxima parte vamos mergulhar ainda mais fundo nas doutrinas do corpo governante e expor as inconsistências que existem em suas reivindicações. Fique por aqui. Parte 2. As falsas doutrinas do corpo governante. Agora que entendemos que Jesus Cristo é o único ungido, vamos analisar como o corpo governante das Testemunhas de Jeová reivindica para si uma posição que a Bíblia jamais outorga a seres humanos. Eles se autodenominam o escravo fiel e discreto de Mateus 24:45-47, afirmando que são um canal exclusivo de comunicação entre Deus e os homens. Mas será que essa interpretação resiste à análise bíblica? Primeiro, vejamos o que eles dizem em suas próprias publicações. No livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, 1982, na página 126, eles alegam que o corpo governante é o único grupo designado por Deus para alimentar espiritualmente seus servos. Em A Sentinela de 15 de julho de 2013, reforçam que somente eles têm autoridade para interpretar corretamente as Escrituras. Mas há um grande problema aqui. A Bíblia ensina algo bem diferente. Em 1 Timóteo 2:5, está escrito: "Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem." Esse versículo deixa claro que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade.
Qualquer outro que reivindique esse papel está usurpando uma posição que pertence exclusivamente a ele. Outro ponto importante é que a Bíblia não ensina a centralização de autoridade em um grupo humano. Em 1 Pedro 2,9, todos os cristãos são chamados de sacerdócio real e nação santa. Isso significa que todos os verdadeiros seguidores de Cristo têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de intermediários. Agora, pense comigo, se a Bíblia ensina que todos os cristãos têm um relacionamento direto com Deus por meio de Jesus Cristo, por que o corpo governante insiste em se colocar como intermediário? Será que isso não é uma tentativa de controle? E esse controle vai muito além da doutrina. O corpo governante usa sua posição autoproclamada para regular a vida de seus membros em mínimos detalhes, desde como devem interpretar a Bíblia até decisões pessoais, como saúde e relacionamentos. Isso lembra o que Jesus disse sobre os fariseus em Mateus 23:04. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Assim como os fariseus, o corpo governante impõe regras e doutrinas que muitas vezes não têm base bíblica e colocam um peso desnecessário sobre os fiéis. Eles não só desviam o foco de Cristo, como também criam um sistema de controle que contradiz a liberdade que o Evangelho oferece. Se você concorda que Jesus é o único caminho e que qualquer tentativa de usurpar essa posição é uma grave distorção, inscreva-se no canal agora mesmo. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa entender essas verdades. No próximo bloco, vamos falar sobre as consequências dessa usurpação na vida espiritual e emocional dos fiéis. Não saia daí! Parte 3. O impacto dessa usurpação na vida dos fiéis. Agora, vamos falar sobre como a usurpação da soberania de Cristo pelo corpo governante afeta diretamente a vida dos fiéis. Quando um grupo humano se coloca no lugar de mediador entre Deus e as pessoas, as consequências podem ser devastadoras, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. As testemunhas de Jeová são ensinadas a acreditar que sua salvação depende de sua submissão total às diretrizes do corpo governante. Isso gera um sistema baseado no medo. Medo de desobedecer, medo de ser excluído, medo de perder a promessa de vida eterna. Mas será que essa é a vida que Jesus prometeu? Em Mateus 11, 28-30, Jesus faz um convite libertador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Compare essas palavras com o que o corpo governante exige de seus membros. Eles não oferecem um jugo suave, mas impõem regras e obrigações que muitas vezes não têm respaldo bíblico. Desde a proibição de celebrações até as restrições severas em questões médicas, como a transfusão de sangue, o corpo governante cria um ambiente de pressão constante, que não reflete a liberdade prometida por Cristo. O controle sobre a vida dos fiéis. Outra evidência do impacto negativo é o controle sobre a mente e o coração das pessoas. As testemunhas de Jeová são desencorajadas a questionar as decisões do corpo governante. Qualquer discordância é vista como rebeldia contra Deus, o que leva muitos a viverem em constante medo de serem desassociados e perderem o contato com amigos e familiares. Mas veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Essa liberdade está completamente ausente na estrutura criada pelo corpo governante. O que vemos é o oposto, um sistema que sufoca a liberdade espiritual, emocional e até intelectual. Fariseus modernos. Jesus alertou sobre líderes religiosos que colocam tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. Em Marcos 7, 6-8, ele disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Essas palavras se aplicam perfeitamente ao corpo governante. Ao se colocarem no lugar de Cristo, eles ensinam doutrinas humanas que desviam os fiéis do verdadeiro Evangelho. Eles exigem obediência absoluta, mas negligenciam os princípios fundamentais da graça, da liberdade e do amor que Jesus ensinou. Parte 4. O futuro dos fiéis sob um sistema de controle. Ao longo deste vídeo, expusemos como o corpo governante das testemunhas de Jeová usurpa a soberania de Cristo, impondo doutrinas humanas e controlando a vida de seus seguidores. Mas o que isso significa para o futuro espiritual e emocional daqueles que permanecem nesse sistema? O peso do controle mental e espiritual. Muitas testemunhas de Jeová vivem sob constante pressão para obedecer a um conjunto rígido de regras que, muitas vezes, não têm respaldo bíblico.
Essa pressão cria uma sensação de culpa e inadequação, pois, por mais que tentem, nunca conseguem fazer o suficiente. Jesus alertou sobre líderes religiosos que colocam cargas insuportáveis sobre os outros. Em Mateus 23, 13 a 15, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Essas palavras se aplicam perfeitamente a um sistema que coloca obstáculos entre o indivíduo e a salvação, condicionando a fé a uma organização humana. A falta de liberdade em Cristo. Jesus nos oferece uma liberdade que é incompatível com qualquer forma de escravidão espiritual. Ele prometeu em João 8, 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não significa que estamos livres de obedecer a Deus, mas que estamos livres de sistemas humanos que aprisionam a mente e o coração. Infelizmente, muitos fiéis não conhecem essa liberdade, porque foram ensinados a temer o que está fora da organização. As consequências do despertar. Para muitos, questionar o corpo governante e deixar a organização é um processo doloroso. Eles enfrentam a rejeição da família, o isolamento social e o medo de não agradar a Deus. Mas é importante lembrar que o próprio Jesus prometeu estar conosco em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis. Veja o que ele disse em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa promessa nos lembra que não precisamos de um intermediário humano para estar perto de Deus. Se você se identificou com algo que falamos aqui, este é o momento de refletir. Não se deixe aprisionar por sistemas que usurpam a soberania de Cristo. Leia a Bíblia por si mesmo. Ore diretamente a Deus e busque a verdade que está em Cristo. Jesus nos chama para uma relação direta com o Pai, livre de intermediários humanos, livre de medo e cheia de esperança. Ele é o único ungido, o único mediador e a única fonte de verdadeira liberdade. Parte 5. A verdadeira fé e a soberania de Cristo. Caminho para a liberdade espiritual. Agora, na nossa parte final, vamos refletir profundamente sobre o que significa, de fato, viver a verdadeira fé cristã, e como o sistema imposto pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová se afasta dessa verdade central que é a soberania de Cristo. Vamos também comparar isso com o que a Bíblia ensina sobre como devemos nos relacionar com Deus e com Cristo, nosso único mediador. A verdadeira fé cristã é simples e direta. Ela nos chama a confiar em Jesus Cristo, reconhecer sua soberania e viver de acordo com seus ensinamentos. A Bíblia nos ensina que a salvação vem pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Não é por nossas obras ou pela adesão a um sistema religioso que a salvação é alcançada, mas pelo sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo nos lembra: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a fé verdadeira não depende de uma estrutura humana que se coloca no lugar de Cristo. Ela depende exclusivamente de nossa relação pessoal com Ele. O corpo governante pode insistir que a salvação está atrelada à adesão à organização, mas a Bíblia é clara: nossa salvação está em Cristo e em Cristo sozinho. Ao usurpar a posição de Cristo e se colocar como um intermediário entre os fiéis e Deus, o corpo governante acaba criando um sistema que contradiz a soberania absoluta de Cristo, tal como revelado nas Escrituras. Em 1 Timóteo 2, 5, a Bíblia é clara sobre o papel exclusivo de Cristo. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando qualquer organização ou grupo tenta assumir esse papel, está violando a palavra de Deus e colocando em risco a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece. Não precisamos de mediadores humanos, porque Cristo é o único que tem a autoridade dada por Deus para nos reconciliar com o Pai. Jesus mesmo falou com clareza em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação exclui qualquer tentativa humana de tomar o lugar de Cristo. A tentativa de um grupo religioso se colocar como o único canal para Deus não é apenas errada, mas perigosa, pois desvia os fiéis de uma relação pessoal com Cristo para uma relação com um sistema humano falho. O legalismo é uma das maiores armadilhas que um sistema religioso pode oferecer. O corpo governante das Testemunhas de Jeová construiu um sistema de regras que coloca a obediência cega à organização acima da liberdade e do amor que Cristo nos oferece. O problema com o legalismo é que ele coloca um peso intolerável sobre as pessoas, fazendo com que elas sintam que estão sempre aquém das expectativas de Deus, nunca boas o suficiente para alcançar a salvação. Mas Jesus nos chama para um relacionamento baseado em amor e misericórdia, não em um fardo de regras. Em Mateus 23, 4, ele diz:
Porque atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los com um dedo. Este versículo aplica-se diretamente ao controle rígido e às imposições que muitas organizações religiosas, incluindo as Testemunhas de Jeová, fazem. Elas sobrecarregam seus membros com uma lista interminável de regras e regulamentos, criando um ambiente onde a paz e a alegria são trocadas por medo e culpa. Isso está em total desacordo com as palavras de Jesus, que veio para aliviar nossos fardos. Em Mateus 11, 28 a 30, como já vimos, Jesus nos oferece descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a verdadeira libertação. Ele nos oferece descanso, não porque seja fácil seguir seus caminhos, mas porque Ele é o único que nos dá a força para viver de acordo com sua vontade, sem sobrecarregar-nos com fardos pesados que Ele nunca pediu para carregarmos. Quando nos entregamos a Cristo e reconhecemos sua soberania em nossas vidas, experimentamos uma verdadeira liberdade, uma liberdade que vem do perdão, da graça e da paz interior. Essa liberdade não nos coloca à margem da sociedade, mas nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus sem o medo de condenação ou a pressão de um sistema religioso que não reflete a verdadeira mensagem de Cristo. Em João 8, 36, Jesus nos faz uma promessa poderosa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é uma liberdade de fazer o que queremos, mas uma liberdade para viver em harmonia com Deus, para seguir sua vontade sem a opressão de regras humanas. Isso inclui a liberdade de questionar, a liberdade de pensar e a liberdade de ter uma relação pessoal com Cristo. Agora, mais do que nunca, é importante que você construa uma fé sólida em Cristo, baseada em uma compreensão direta da Bíblia, não de doutrinas humanas que distorcem o ensino de Cristo. A fé verdadeira não se constrói sobre os ensinamentos de uma organização, mas sobre a palavra viva de Deus, que é revelada por meio de Cristo. A Bíblia nos convida a ser transformados pela renovação da nossa mente em Romanos 12. 2. Para que possamos viver de maneira justa, sincera e em comunhão com Deus. A transformação espiritual verdadeira não vem por seguir regras, mas por deixar que o Espírito Santo nos guie em uma caminhada de fé e de amor, com Cristo no centro. Se você sente que chegou o momento de questionar, de buscar uma fé genuína, sem as amarras de sistemas humanos, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa verdade libertadora. Na descrição, você encontrará links para livros na Amazon que ajudam a compreender mais profundamente a Bíblia e a fé em Cristo. Também temos um curso de reeducação alimentar, para quem deseja cuidar do corpo como um templo de Deus. E, claro, nosso PIX para apoiar o canal e permitir que continuemos produzindo conteúdos que transformam vidas. A verdade de Cristo não é algo que precisa ser mediado ou distorcido por organizações humanas. A salvação é um dom gratuito de Deus, acessível a todos, por meio de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Não se deixe aprisionar por sistemas que roubam a sua paz. Abra os olhos para a verdade de Cristo e experimente a verdadeira liberdade. Muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Até o próximo vídeo.